Oi, gente, bom dia para vocês. Como havia dito, a gente agora vai começar com esse sistema das aulas sendo dessa maneira. Provisoriamente, espero que a gente volte rápido às nossas atividades, tá? Vou tentar discutir aqui temas que a gente discutiria em sala. E aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir me mandando pelo aplicativo, pelo Classroom. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Vou tentar deixar tudo bem claro, bem dinâmico, para que vocês possam entender na maior facilidade, tá? A gente vai começar a falar sobre o SUS, sobre o sistema de saúde no Brasil, tá certo? Eu vou aqui passando para vocês. Aqui eu tô falando sobre os pontos que a gente vai discutir, tá certo? Mas a gente vai começar a falar mesmo sobre a evolução histórica do SUS. Pra gente chegar no que a gente tem hoje, que é o Sistema Único de Saúde, se passou por vários processos, muitas lutas, reformas, conferências, pra gente conseguir essa conquista. Quando a gente fala do SUS, gente, uma coisa que eu pergunto muito em sala de aula é assim: quem nunca usou o SUS? E aí vocês poderiam até perguntar à família de vocês, principalmente aqueles que vocês sabem que sempre tiveram um plano de saúde. Aí vocês perguntam: você já usou o SUS? É muito comum algumas pessoas falarem que nunca usou o SUS. E aí a gente observa nessas falas em que essas pessoas não têm realmente o conhecimento do que é o SUS, do quanto se abrange o SUS. Quando a gente estudou os sistemas de vigilância, eu disse a vocês o seguinte: vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, mas todo esse sistema de vigilância, quem fiscaliza, quem financia é o SUS. Então, ao tomar banho, vocês estão utilizando o SUS, porque a água que chega na casa de vocês se passa por um processo que é fiscalizado pelo sistema da vigilância. E quem fiscaliza, quem financia, por trás disso aí está o SUS. Ao ir a um restaurante, para ir usar aquele restaurante, você está utilizando da vigilância sanitária ali, porque você precisa ter uma aprovação para comer naquele local. Nesse momento, você está utilizando o SUS. O SUS, ele não só se limita a você ir para um hospital, a você ir para uma UPA, ir para uma urgência. É muito mais coisa que aí a gente vai ver ao longo dessas aulas. E aí vou passar aqui para vocês. E aí, para a gente entender essa organização do sistema de saúde no Brasil, a gente vai conhecer alguns programas, alguns planos que foram se aperfeiçoando até a gente chegar nos dias de hoje. A partir da década de 70 é que a gente teve uma visão melhor de como é que seria o ideal para funcionar esse sistema de saúde. E aí, desde o início do século passado até o final dos anos 60, o sistema brasileiro ele se preocupava só com o combate em massa de doença através da saúde pública. Ou seja, ele não se preocupava no indivíduo em si. Ele só se preocupava com doenças no geral. Vou dar um exemplo. Por exemplo, surto de dengue numa determinada comunidade. Então, ele se preocupava com aquele surto ali daquela população. Mas um paciente em que está com uma tuberculose, que precisa de um tratamento, que precisa de um cuidado individualizado, não era a priorização, não era a prioridade. E hoje acaba que isso muda um pouquinho. Desculpa estar mudando o vídeo de lugar, mas é para poder o que eu tô falando vocês conseguirem acompanhar nos slides, tá certo? E aí, antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde, com apoio de Estado e município, desenvolvia quase que exclusivamente ações de promoção à saúde e prevenção de doença. Ou seja, antigamente a gente tinha ações de promoção à saúde, como vocês viram, atividades educativas para orientar essa população, prevenir doenças, e aí tinham destaque nas campanhas de vacinação e no controle das endemias, que são as doenças endêmicas, as doenças de uma determinada região.
Essas ações, ela tinha um caráter universal. O que significa universal? Era para todos, não tinha distinção, não tinha, não, se é rico, se é pobre, não. Era para todo mundo, não tinha tipo de discriminação. Na área da assistência da saúde, o Ministério da Saúde atuava apenas por meio de poucos hospitais especializados. Antigamente não se tinha a quantidade de hospitais especializados que tem hoje. Hoje tem muitos. Antigamente era bem menor. E aí tinha para psiquiatria, para tuberculose, além da ação de fundação de serviços especiais da saúde pública em algumas regiões específicas, mas mais no norte e nordeste. Essa ação era chamada de assistência médico-hospitalar. E aí era prestada a uma parcela da população definida como indigente. Tinha caráter filantrópico, ou seja, vivia de ajuda. Essa população não tinha nenhum direito e a assistência que recebia era um favor, é uma caridade. Então, antigamente, se você não tinha dinheiro para custear um plano de saúde, você, para se cuidar, dependia de favor, dependia de uma caridade dessas instituições. E aí, realmente, imaginem a quantidade de gente hoje que precisa do SUS. Até um tempo atrás, eu mesmo não tinha plano de saúde. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Mas se eu não tivesse, e se fosse no tempo lá de trás, se eu precisasse de uma assistência médica, eu ia depender de caridade. Então, imagine quantas pessoas não morreram, não tiveram dificuldade de um tratamento, de um cuidado mais especializado, justamente por conta disso. A grande atuação do poder público nessa área se dava através do Instituto Nacional de Previdência Social. Gente, isso é bem importante, tá? Que depois passou a ser denominado de Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, que é o INAMPS, que é uma autarquia, é uma junção do Ministério da Previdência e da Assistência gente, sim, continuando. O INEMPS, autarquia do Ministério da Previdência e da Assistência Social. Então, antigamente funcionava o INAMPS. Como é que era isso, gente? Como era a junção da questão da Previdência, o que é que acontece? Só as pessoas que possuíam carteira de trabalho poderia utilizar o plano de assistência. E aí, gente, vejam como é que complica a situação da população dessa forma. Quantos trabalhadores hoje não existem informais? E quantos iriam depender de caridade por não ter carteira assinada? E aí, vamos lá. Em 1975, através da Lei 6.229, foi criado o Sistema Nacional de Saúde, separando as ações de saúde pública das ações ditas à atenção das pessoas. E aí, em 1977, criou justamente o INAMPS, o atendimento dos desempregados, residentes do interior. Isso ia ser responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e dos Serviços Públicos Federais. Então, antigamente, antes do SUS, como é que era feita a assistência à saúde? Através do INAMPS. Que aí, como é que ele tratava essa população? Só quem trabalhava com carteira assinada. Gente, isso é bem importante, porque isso é questão de concurso também, tá certo? Então é importante vocês saberem. Desculpa, gente, que eu tô doente. É importante vocês saberem que em 1977 foi criado o INAMPS, e esse INAMPS só era utilizado quem tinha carteira de trabalho. E também os seus dependentes. Quem não tinha, dependia da ajuda do governo, tá? Mas aí, somente a partir dos anos 80, mudanças econômicas e políticas ocorridas no país passaram a exigir a substituição desse modelo da médico-assistencial privatista por outro modelo de atenção à saúde, que aí veio o INAPS. Foi o resultado da fusão dos institutos das aposentadorias e pensões
de diferentes categorias profissionais organizadas, como bancário, comerciante, industriários, que posteriormente foi transformado no IAPAS, que é o Instituto de Administração da Previdência Social. Aí teve o INAPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. E por último, o INAMPS, que é o que a gente acabou de ver. E aí o INAMPS, ele tinha uma responsabilidade de prestar essa assistência aos seus associados. No caso, era como se fosse um plano particular, minha gente. E aí, nesse plano, qual é a obrigatoriedade desse plano particular? Atender a essa população, atender a esses associados. E aí, eles construíram grandes unidades de atendimento ambulatorial, grandes unidades hospitalar, a contratação de serviços privados nos grandes centros urbanos, onde aí estava a maioria dos seus beneficiários. Por quê? Porque a maioria da população que trabalhava de carteira assinada se concentrava nesses centros urbanos. A assistência de saúde desenvolvida pelo INAMPS beneficiava apenas aqueles com carteira assinada e seus dependentes, ou seja, ele não tinha o caráter universal, que vocês vão ver lá na frente que a universalidade é um dos princípios do SUS, que seria um atendimento para todo mundo. E o INAMPS não funcionava assim. Dessa forma, o INAMPS aplicava nos estados, através de superintendências regionais, recursos para assistência de saúde de modo mais ou menos proporcional ao volume de recurso arrecadado e beneficiários existentes. Ou seja, para ele funcionar, os recursos dele dependiam dos trabalhadores. Porque como era associado com a Previdência Social, a gente não paga, quem trabalha com carteira assinada, não tem lá uma porcentagem descontada no seu contra-cheque? Esse dinheiro, uma parte era voltada para o INAMPS, que era através desse dinheiro que eles trabalhavam. Portanto, quanto mais desenvolvida a economia do Estado, maior a presença de relações formais no trabalho, maior o número de beneficiários e, consequentemente, maior a necessidade de recurso para garantir assistência a essa população. O que é que ele quis dizer com isso? Quanto mais gente trabalhava de carteira assinada, maior era a quantidade de gente que se associava a esse plano, a do INAMPS. E aí, eles tinham que trabalhar mais, para dar mais para a população. Dessa forma, o INAMPS aplicava mais recursos na região sul e sudeste, que eram mais ricos, e em outras regiões, em maior proporção, nas cidades de maior porte. Nessa época, os brasileiros com relação à assistência à saúde estavam divididos em 3 categorias. Os que podiam pagar pelo serviço, que aí, se a gente fosse trazer pelo dia de hoje, seriam as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas. Os que tinham dinheiro, a assistência prestada pelo INAMPS, que eram os trabalhadores formais, os trabalhadores que tinham a carteira assinada, e também os que não tinham nenhum direito. Hoje, é diferente isso. Hoje, o que é que acontece? Hoje a gente se divide em 2 categorias. A gente se divide em quem tem plano de saúde e em quem tem o SUS, tá? A gente se divide dessas 2 formas. Antigamente, não. Antigamente, quem tinha dinheiro pagava pelo serviço, então não precisava ter carteira assinada. Tinha as pessoas que, com carteira assinada, tinha o INAMPS, então tinha uma garantia ali da assistência à saúde. E tinha aquelas pessoas que, trabalhadores informais, indigentes, que aí continuariam a depender de caridade. E aí vamos voltar, assim, um pouquinho da história, de como é que foi que esse INAMPS veio a deixar de funcionar, quais foram as dificuldades que ele passou. Na segunda metade da década de 70, aconteceu a crise do petróleo, que aí abateu a economia brasileira. E no início de 80, trouxe prejuízos financeiros e políticos para o INAMPS. E aí, da abertura da democracia à nova república, o déficit previdenciário aumentava ano após ano. Se o país está passando por uma crise econômica,
a tendência é que se reduza a quantidade de gente trabalhando, porque vai haver demissões. Havendo demissões, o INAMPS era prejudicado. Por que o INAMPS era prejudicado? Porque as pessoas que estavam contribuindo financeiramente iriam deixar de contribuir. E aí, a doutrina especializada ousa em qualificar esse período de 80 a 83 como a crise da Previdência Social. Por que crise da Previdência Social? Porque foi justamente onde os trabalhadores deixaram de ter carteira assinada e aí passaram a ser trabalhadores informais ou até ficarem desempregados, e aí deu prejuízo para o INAMPS, porque deixaram de contribuir. E aí, com essa crise, começou a se manifestar a partir de meados de 70. O INEPS adotou várias medidas para tentar conter as suas despesas. E aí, na década de 80, ele passou a comprar serviços do setor público, inicialmente por convênio. Por exemplo, vou dar um exemplo mais atual para ver se vocês entendem. Imaginem o Apvida. O Apvida, ele tem vários hospitais em tudo quanto é lugar, certo? Aí vamos dizer que o Apvida sofre um baque. E aí nesse baque, o que é que acontece? Ela sofre no financeiro, porque muita gente deixou de estar adquirindo aquele plano de saúde. Só que ela montou uma mega estrutura para fazer uma diálise, por exemplo. E aí, como estava saindo muito caro e caiu a quantidade de público, o que é que ela fez? Eu vou fazer um convênio com o SUS e esses pacientes meus que vão para a hemodiálise vão agora fazer de uma forma particular, mas no hospital público. E aí ele economizava a estrutura dele. Espero que vocês tenham conseguido entender. A assistência de saúde prestada pela rede pública, apesar do financiamento do INAMPS, por quê? Esse convênio, gente, não era só de boca. O INAMPS tinha que sair, dinheiro, tá? Porque com o dinheiro, ele comprava esse convênio com o setor público para poder beneficiar os usuários dele, tá? Apesar desse financiamento do INEPS apenas para os seus beneficiários, preservou o seu caráter de universalidade, ou seja, só quem era beneficiário do INEPS que aí conseguiu ter esse atendimento exclusivo. As outras pessoas continuaram realmente sem ter esse atendimento. E aí, no final da década de 80, o INEPS adotou uma série de medidas que se aproximou mais ainda de uma cobertura universal, ou seja, de uma cobertura em que todo mundo fosse atendido, onde se destacou o fim da exigência da carteira do segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Ou seja, as pessoas que não tinham carteira assinada poderiam também fazer uso desses hospitais do INEPS e conveniados da rede pública. E aí, do INEPS veio o SUDES. O que é o SUDES? Sistema Único e Descentralizado de Saúde, implementado por meio de convênios entre o INEPS e os governos estaduais. Gente, esse conceito de descentralização é extremamente importante. O que é centralizado? É algo que está concentrado num poder só. Por exemplo, tentar dar um exemplo para vocês entenderem. O presidente da República, ele sozinho pode tomar todas as decisões e fazer o que quer e o que bem entende? Não, ele não pode. E para isso, para eles tomar uma decisão, tem ainda os governadores, senadores, tudinho, que atuam ali para dizer se concorda ou se não concorda com aquela decisão. O que é que isso quer dizer? Que o poder, ele não é centralizado numa pessoa só. Ele não é centralizado só no presidente. Tem outras coisas que vão atuar junto. Então, quando eu digo que um sistema unificado,
ele é descentralizado, é porque vai ter várias pessoas ali comandando e não uma só. E não um setor só dizendo o que fazer. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, após o INAMPS veio o SUDES. O SUDES, ele é melhor do que o INAMPS. Por quê? Porque ele fez com que as pessoas que mesmo sem carteira de trabalho poderiam ter acesso à saúde nos hospitais do INAMPS e que são conveniados com a rede pública. E aí, nessas 2 últimas décadas, foram marcadas por intensa transformação no sistema de saúde brasileiro, tá? Onde, simultaneamente, teve o processo de redemocratização. Como assim redemocratização? Porque essa transição de INAMPS, SUDES, para chegar ao SUS, a gente passou pela época da ditadura. E aí, essa transformação veio na época em que se acaba a ditadura e se inicia o processo da democracia. E aí, no início da década de 80, tá? Procurou-se consolidar o processo dessa expansão da cobertura assistencial, que é o SUDES, em atendimento às proposições formuladas pela Organização Mundial de Saúde, na conferência onde ele preconizava saúde para todos no ano 2000, principalmente por meio da atenção primária à saúde. E a gente estudou, quando a gente viu lá na primeira unidade, que essa atenção básica, que essa atenção primária é essencial nesse processo de saúde e doença da população. Então, foi bem importante esse momento histórico para a gente chegar onde a gente está hoje. E aí, gente, nessa mesma época começa o movimento da reforma sanitária brasileira. Essa reforma sanitária brasileira, gente, teve a participação dos intelectuais universitários, profissionais da área de saúde e também pessoas líderes da comunidade. E aí, gente, centrais sindicais, movimentos populares de saúde. Então, esse movimento foi bem importante, porque hoje a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, justamente por essa luta dessa população, dessa classe, para que a gente tivesse um sistema unificado. E aí, a primeira grande conquista foi em 1988, que teve uma definição na Constituição Federal relativa ao setor de saúde. A gente vai ver isso mais bem direitinho. As proposições desse movimento, iniciado em pleno regime autoritário da ditadura, ou seja, essa reforma sanitária, essa luta dessa classe, veio na época da ditadura, era dirigida basicamente à construção de uma nova política de saúde, de uma forma mais democrática, considerando a descentralização, a universalização, ou seja, descentralização porque não era concentrada em um único poder, a universalização porque era para todos os mundos, e a unificação como elementos essenciais para a reforma do setor, ou seja, ele vai ser uma coisa única. E aí teve várias propostas de implantação da rede de serviço voltada para a atenção primária, como hierarquização, descentralização, universalização, iniciando a partir já do PIAS, que era o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e de Saneamento, que foi em 76. Gente, essa ideia, logo em seguida, veio o Prev Saúde, mas não saiu realmente do papel. Foram várias ideias que foram colocando, foram propostas que foram colocando, mas que não necessariamente saíram do papel. Aí, em 80, foi criado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, como eu disse, que não saiu do papel. E logo em seguida veio o CONASP, que é o Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária. Logo em seguida veio a Política das Ações Integradas à Saúde, em 83. Essas constituíram uma estratégia de extrema importância para o processo de descentralização de saúde. Então foram aí feitas várias propostas, tá?
até se chegar nas ações integradas à saúde. E aí, o que é que na Constituição Federal, que aí eu falei a vocês que a gente ia ver isso, que foi a conquista da reforma sanitária. Eles acrescentaram na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aqui se define de maneira clara a universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde. Então, se eu fosse trazer aqui para o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo um momento onde se tem um surto de coronavírus, onde não se está estagnando, se está realmente crescendo. E aí tem gente que não pode se dar o luxo de ficar em casa, porque tem gente que precisa trabalhar para trazer esse alimento para a mesa. E é como saiu muitas coisas assim na internet. Ah, não, se ficar em casa morre de fome, se sair morre de coronavírus. Mas essas pessoas estão esquecendo que é dever do Estado garantir a saúde da população, é dever dos nossos governantes garantir a saúde dessa população. Então cabe o nosso governo, tá? E aí, gente, eu não tô falando de presidente, eu tô falando do governo inteiro, instituir medidas que ajudem essa população e que diga assim, não, ó, nesse momento eu vou ajudar para você não ficar em casa ou não se colocar em risco, ou até adotar medidas inteligentes, como eu soube mesmo que lá em Natal se tem uma feira mesmo, onde eles adotaram medidas de botar uma barraca longe da outra, controle de gente entrando, medidas de higiene, para que essas pessoas não deixem de trabalhar. Então, é tudo uma questão de estrutura, é tudo uma questão de maneiras que se pode fazer para que garanta a saúde de todo mundo, tá? Claro que algumas pessoas podem se dar o luxo de dizer assim, eu posso ficar em casa, outras pessoas não podem, mas gostaria de enfatizar a vocês que se é necessário a gente ficar em casa, é dever do nosso governo, é dever do nosso Estado garantir a nossa saúde. Então ele tem que garantir formas para que a gente fique em casa e não morra de fome, certo? E aí, continuando falando da Constituição Federal, no artigo 198, ele diz que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. E aí, gente, essa questão do financiamento, a gente vai ter uma aula mais lá na frente só sobre financiamento do SUS. E aí vocês vão entender melhor sobre isso. É uma questão de extrema importância, pois em todo o debate sobre o financiamento do SUS, a ênfase é na participação da União, como se ela fosse a única responsável, mas não. Tanto o Distrito Federal, quanto o município, quanto o Estado, quanto o recurso do orçamento do seguro social das pessoas, também faz parte do financiamento do SUS, tá? E aí, um dos fatores determinantes desse entendimento foi provavelmente o papel do INAMPS no início do SUS, como a gente vai ver já, tá? Lembra que eu falei da reforma sanitária? Uma das lutas da reforma sanitária foi que se pudesse participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em março de 1986. Por quê? Ela queria levar todas as ideias, toda a implementação para esse conselho, para essa conferência. Então, essa conferência, gente, é considerada um marco histórico, é importantíssimo, cai em questão de concurso. 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986. E aí, nessa conferência, os princípios da reforma sanitária foram levados lá e foram aprovados. Então, em 87, foi implementado o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES, onde teve a implementação da Assistência Integrada à Saúde, que adotou diretrizes como universalização, que é um atendimento para todos, e equidade nos nossos serviços. Gente, equidade, igualdade no acesso dos serviços. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra
Equidade, gente, anotem no caderno, registrem, porque é extremamente importante. Cai muito questão de concurso. Equidade significa igualdade. Então eu tenho a universalização, que é atendimento para todos. Eu tenho uma equidade, ou seja, uma igualdade nesse atendimento para todo mundo. E a integralidade. O que é a integralidade? Você cuidar daquele paciente desde o básico, ou seja, desde ali do posto de saúde até o mais complicado, se o paciente precisar de uma cirurgia. A integralidade é olhar o paciente como um todo, cuidar dele desde o básico até o mais complexo, tá? A regionalização dos serviços de saúde, implementação de distritos sanitários, descentralização das ações de saúde, ou seja, as ações de saúde, ela não vai ser focada num poder só. Por exemplo, quem só pode fazer as ações de saúde é o Ministério da Saúde. Não, isso não existe. Por quê? Eu tenho também a Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho a Estadual de Saúde, que também pode estar atuando em ações básicas, tá? O desenvolvimento de instituições colegiadas, que são os conselhos nacionais, estaduais, municipais, que a gente vai ver isso lá na frente, tá? E o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. Essa questão de universalização, equidade, integralidade, a gente vai ver isso novamente quando a gente vê princípios e diretrizes do SUS, tá? A nossa aula de hoje é a história, tá, do SUS, como foi que ele chegou a ser o que é hoje. Então, acalmem aí o coração, tá? O capítulo dedicado à saúde, a nova Constituição Federal, ou seja, lá em 86, teve a Conferência Nacional de Saúde, onde a reforma sanitária trouxe as ideias, reivindicou. Foi aprovado em 87, em 87 foi implantado o SUDES junto com o AIS, que é a Ação Integrada à Saúde. E em 88 foi promulgado o que? O SUS, tá? Retrata o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas 2 décadas. E aí, em 88, realmente, a criação do Sistema Único de Saúde, e é determinado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É importante, gente, vocês saberem disso, para não confundir. Em 86, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e em 88 é quando realmente se concretizou o SUS, tá? Entre outros, a Constituição prevê o acesso universal igualitário, que é a equidade, as ações e serviços de saúde com regionalização e hierarquização, a gente vai ver isso aí com calma mais lá na frente. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Como assim? Eu tenho uma pessoa que responde pelo Ministério da Saúde, tá? Eu tenho outra pessoa que responde pela Secretaria Estadual de Saúde. E eu também tenho outra pessoa que responde pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu tenho aí líderes, tá? Em cada esfera do governo. Então, ela tem uma direção descentralizada e não em uma única pessoa só. Tem também a participação da comunidade, atendimento integral com prioridade nas atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Por quê, gente? A gente, quando estava estudando o processo de saúde e doença, a gente percebeu que, tratando as doenças de base, a gente evitava uma sobrecarga nos hospitais. Por exemplo, se a gente orientar a população quanto à dengue, a gente evita surto de dengue e evita a sobrecarga nos hospitais. Por que que hoje está sendo tão importante a quarentena? Que muitas pessoas não estão conseguindo entender. A quarentena, gente, é uma forma de prevenção. Por quê? Porque se a gente voltar às atividades e tiver um surto muito grande, o nosso sistema de saúde não vai aguentar. Essa doença é uma doença nova que a gente precisa
tentar estabilizar ela, porque se ela continuar sempre crescendo, os hospitais não vão ter suporte, e aí eles vão ter que escolher quem morre e quem vive, e eu tenho certeza que ninguém aqui quer chegar numa situação como essa. Por exemplo, eu mesmo tenho o meu marido asmático, eu posso voltar a trabalhar, ele fica em casa, e aí, como é que eu vou fazer para chegar em casa? E o medo de transmitir para ele, porque às vezes eu posso ser assintomática e transmitir. Então, essa ação da quarentena, do fica em casa, é justamente para a gente prevenir, para a gente evitar que os hospitais se sobrecarreguem. Já é difícil, gente. O SUS, ele é muito bom, mas ele tem muita coisa para melhorar, ele tem muita coisa que tem que ser revisto. E aí, infelizmente, a gente tem um governo, não só esse, todos os outros governos, em que foram governos corruptos, em que prejudicam a nossa saúde. Se eu não me engano, foi o ano passado que congelaram o financiamento para saúde e educação. E hoje a gente está vendo essa dificuldade. O quanto é importante a gente investir na nossa saúde. O quanto que é importante a gente investir na nossa educação. E aí, gente, a gente não tem estrutura para isso. E eu vou dizer uma coisa. Nenhum hospital do mundo tem estrutura para uma coisa dessa. Tanto que tem muitos países que ainda estão em quarentena, que estão sofrendo, que tem médico que está escolhendo quem vive e quem morre, justamente por essa dificuldade. Hoje, a gente tem que dar graças a Deus por ter o SUS. Por que isso? A gente aqui tem pelo menos para onde ir. Tá doente, eu posso ir numa UPA. Mas outros países, o atendimento, ele é pago. Não tem isso de ser gratuito. Porque de qualquer forma ou de outra, o nosso SUS, você paga através, claro que você paga, você quem contribui, no caso, quem tem carteira assinada, tem lá o desconto da Previdência Social, que vai uma parte destinada para o SUS. Mas mesmo quem não tem carteira assinada, usufrui do SUS do mesmo jeito. E em outros países que não tem isso. Tanto que o nosso sistema, gente, ele é reconhecido pelo mundo inteiro. Porque é um sistema que realmente é muito bom, que realmente é maravilhoso. E seria mais ainda se funcionasse como realmente deveria funcionar. Então, a gente realmente deve agradecer as lutas de antigamente para a gente poder ter esse sistema hoje. Então, é muito importante essa atividade preventiva, tá? Para que não sobrecarregue os hospitais. Quando eu trato, por exemplo, a tuberculose, se eu consigo tratar aquele paciente que está tuberculoso num posto de saúde, conseguir fazer com aquele paciente eita, desculpa, gente, que aquele paciente realmente continue e faça corretamente aquele tratamento, eu evito que aquele paciente precise de uma internação. E aí, ele deixando de se internar, ele abre vaga para outra pessoa que realmente precisa, tá? Espero que isso tenha realmente ficado entendido. Qualquer dúvida, é só falar comigo, tá, gente? E aí, teve a lei 8.080. Gente, essa lei é importantíssima, tá? Cai realmente muito em concurso público também. Essa lei 8.080 foi promulgada em 1990, tá? Onde ela operacionaliza as disposições constitucionais, ou seja, o que tem na lei. São atribuições do SUS em seus 3 níveis de governo, além de outras. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Então, gente, essa lei, ele diz que cada nível de governo, tanto federal, estadual e municipal, ela vai formar os recursos humanos na área de saúde. Então, cada nível de governo, ele vai ter o seu papel, tá certo? A gente vai ver também mais lá na frente em relação a isso. Um passo significativo na direção do cumprimento da determinação constitucional da construção do SUS foi publicado através do decreto em 7 de março de 1990, onde ele transferiu o INEPS do Ministério da Previdência para o Ministério da Saúde. Esse fato, portanto, foi anterior
a Lei 8.080, que só veio ocorrer em setembro do mesmo ano. Ou seja, antigamente tinha o INEPS, e aí esse INEPS, que era da Previdência Privada, da Previdência Social, passou a ser do Ministério da Saúde. E naquele mesmo ano, só que em setembro, é que veio a Lei 8.080, onde ele instituiu o Sistema Único de Governo, com comando único em cada esfera, e definiu o Ministério da Saúde como gestor no âmbito da União. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele responde pelo Brasil inteiro. Então, as orientações do Ministério da Saúde valem para todo o território nacional, onde lá dentro do Ministério da Saúde a gente vai ter pessoas qualificadas e estudadas para orientar melhor a população, tá? E aí, dentro dessa lei, e se estabelece os princípios e diretrizes do SUS, tá? Onde entre os princípios do SUS tem a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Como assim? Se eu preciso ir fazer meu pré-natal, posso? Num posto de saúde? Pode, é um direito que eu tenho. Se por acaso eu entrar em trabalho de parto, eu posso ir direto para uma maternidade? Pode, também é o meu direito. Então, independente se vai ser algo básico ou algo complexo, o SUS ele me dá garantia de tudo isso. Infelizmente, como eu já falei, o SUS tem muito ponto positivo, mas também tem negativo. Existem pessoas hoje que estão há 1 ano esperando uma consulta com um cardiologista. Tem gente que fica 2, 3 anos esperando por uma cirurgia. Então é claro e óbvio que tem muita coisa que precisa ser realmente melhorada no SUS. E aí, continuando, em 27 de julho de 1993, quase 3 anos após a promulgação da Lei 8.080, que regulamentou o SUS, o INAMPS ele foi extinto, ou seja, acabado, sendo suas funções, competências, atividades, atribuições foram absorvidas, ou seja, foram distribuídas pelo âmbito federal, estadual e municipal do SUS. Então, o INAMPS ele deixou de ficar ativo, tá? Ele foi extinto. E aí agora todas as atribuições que era do INAMPS agora é do SUS. Ao preservar também a questão de função, competência, atividade, atribuição, a lógica do financiamento e alocação de recurso financeiro, como um teto físico e financeiro para a unidade federal, também foi estabelecido. Como assim? Vou explicar um pouquinho a vocês, adiantar um pouquinho. O Ministério da Saúde ele faz um repasse financeiro para os estados. E isso tem um teto. O que é um teto? O limite financeiro. Vou dar um exemplo. Eu vou dar para o estado de Pernambuco R$1 milhão. R$1 milhão é o teto máximo. Então, é isso que ele quis dizer. Ele estabeleceu um limite para dar dinheiro para as unidades federadas. Unidades federadas significa estado. E aí, tem um resumozinho para vocês, tá? Onde tem uma tabelinha, onde em 75 era o Sistema Nacional de Saúde, em 77 teve o INAMPS, 76 o PIAS, em 80 teve o movimento da reforma sanitária brasileira, em 83 teve as ações integradas à saúde, em 86 a Conferência Nacional de Saúde, e em 88 foi quando realmente foi promulgado o SUS, tá certo? Então tem aí um resumozinho das datas, tá? Só a questão do 77 e o 76 é que não tá em ordem, tá certo? Mas o resto tá direitinho para vocês entenderem. E aí vamos lá. A Conferência Nacional de Saúde foi um marco histórico no SUS por vários motivos.
Ela foi aberta por José Sarney, que foi o primeiro presidente após a ditadura militar. Foi a primeira Conferência Nacional de Saúde a ser aberta para a sociedade, porque antigamente as conferências nacionais de saúde eram quem só participava, eram os profissionais de saúde. Além disso, foi importante na propagação do movimento da reforma sanitária, porque ela pôde participar dessa conferência. Cadê? Muito em função do relatório final da conferência ter servido como base para os debates da Assembleia Constituinte, visto que representava demandas do movimento popular. Porque a reforma sanitária, gente, foi um movimento popular. E aí foi importante porque trouxe para a Conferência Nacional o que é que a população almejava, o que é que a população estava precisando, tá? Além disso, nessa 8ª conferência foi implementado o SUDES, um convênio que foi entre o INAMPS e o governo estadual. Mas o mais importante foi ter formado as bases para a seção da saúde, que é onde dizia que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A Constituição de 88 definiu isso, que eu acabei de falar. A implantação do SUS, gente, ela foi de forma gradual, como vocês podem ver. Primeiro veio o SUDES, era o INAMPS, que era só para quem era realmente, quem tinha carteira assinada, tá? Depois vem o SUDES, que aí abriu um pouco mais as portas, tá? Universalizou esse atendimento. Depois, teve a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, que é quando ele absorveu para ele. E aí teve com o decreto e, por fim, a Lei Orgânica da Saúde, que a gente chama da Lei 8.080, que é quando realmente surgiu o SUS, tá? Então, gente, aqui a gente finaliza essa aula de hoje. Foi sobre realmente a história do SUS. Quem tiver alguma dúvida desse assunto, de não ter entendido esse processo, vocês falam comigo, tá? Pode mandar mensagem, a gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Se vocês quiserem, nesse momento de tirar dúvidas, a gente pode tirar um horário amanhã de manhã, onde todo mundo fique conectado através de um aplicativo chamado Zoom, tá? Z-O-O-M. E aí, através desse aplicativo, todo mundo vai ficar conectado. São várias telinhas. E aí a gente pode tirar um momento de dúvidas. Mas aí vocês me deem um feedback depois se vocês querem ou não, tá certo? Ou então manda por mensagem mesmo, tá? E aí, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô morrendo de vergonha, tá? É realmente uma coisa nova, então tenham paciência. Como eu tô doente, teve alguns momentos que eu tossi, então eu peço... desculpa, gente. Eu peço realmente desculpa por isso, por essa tosse. Mas tenho fé que eu vou melhorar no decorrer das aulas. E também, amanhã, eu vou postar um vídeo pra vocês, um filme, na verdade, pra vocês assistirem, que vocês vão entender melhor essa questão da história do SUS. E nesse filme, após o filme que vocês vão ver, tá aqui o cronogramazinho pra vocês, tá? Amanhã eu vou passar esse filme, tá? Vocês vão assistir o filme. E aí, quando for no dia 1, a gente vai ter um debate sobre esse filme. E aí, realmente, eu peço que vocês colaborem, tá? Baixem o aplicativo Zoom, eu vou explicar depois como funciona, até pelo grupo mesmo eu explico como é que funciona, porque eu tenho que mandar um linkzinho pra gente debater sobre o filme, porque eu quero saber o que vocês acharam, tudinho. E aí vocês vão fazer uma síntese desse filme. Como assim uma síntese? Vão colocar os pontos importantes desse filme que vocês acharam referente ao SUS. Qual foram os principais pontos no filme que vocês gostaram, que vocês acharam importante e que merece destaque, tá certo, gente? Até amanhã. Beijinho pra vocês.